Hoje eu quero contar para vocês por que eu acho a ferramenta Curvas uma das ferramentas mais poderosas para fazer tratamento de imagem e tonalizações, e quero deixar nesse vídeo todas as dicas que eu acho importantes e que eu uso também no meu dia a dia para facilitar o meu trabalho. Então eu espero que ajude vocês e tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar dominando essa ferramenta muito melhor. Então fica comigo. Para ilustrar esse episódio, eu trouxe essa foto da Ana, que foi produzida durante o editorial da Saad Bolsas, e eu queria aqui publicamente agradecer você, Ana, por dois motivos: por ter sido super profissional nesse dia, por ter feito realmente a diferença pra gente e por gentilmente ter cedido a sua imagem, que o uso da sua imagem, pra gente fazer esse exercício aqui no canal. Então, muito obrigado por tudo de coração. Quem quiser seguir a Ana, eu deixei o link aqui do Instagram dela nas descrições, super recomendo o follow. Então, bora lá falar sobre como a gente pode usar as curvas para trabalhar a parte tonal da foto, para fazer correções inclusive, e também para fazer controle de contraste, enfim, assumir o controle sobre o tratamento e inclusive a parte de estilo, né, de tratamento. Acho que as curvas são uma ferramenta atemporal que não muda em nenhuma das versões, tanto do Photoshop quanto do Lightroom. Então é bem legal que a gente marque os pontos principais antes de começar a mexer na curva, porque isso evita que a curva saia um pouco do controle, porque a curva é delicada. Você vê que um pequeno clique a gente já começa a fazer alterações bem perceptíveis. Então aqui vale a máxima do menos é mais. Para a gente fazer o controle de contraste, esse tipo de desenho de curva costuma tirar o contraste, ou seja, a gente está baixando um pouquinho as altas luzes e aumentando um pouquinho as sombras. Vou exagerar um pouquinho para a gente ver esse resultado. Então esse shape aqui é bem comum para a gente conseguir tirar contraste da imagem. Já ao contrário, né, quando você vem aqui até nos próprios ajustes prontos, né, que você tem Increase Contrast, por exemplo, você tem esse tipo de desenho, né, você tem esse S aqui, né? Quando você tem um S como curva, geralmente você está aumentando o contraste, tá? Então, o que você está fazendo aqui é subir as altas luzes e descendo as áreas de sombra. Para você resetar essa curva, você pode apertar o Alt e o botão de Cancel vai virar Reset, e aí você pode voltar a curva para a linha padrão e começar novamente a mexer. Para fazer o controle tonal, você pode entrar nas camadas de cor e entrar, por exemplo, no vermelho, no verde ou no azul e começar a mexer isso de maneira independente. Então, se eu quiser, por exemplo, altas luzes mais frias, né, eu posso subir esse ponto e reajustando a minha curva aqui para não modificar os outros aspectos da foto. E de repente eu quero as sombras mais avermelhadas, mais quentes, então eu posso marcar os pontos aqui para não deixar a minha curva ficar maluca e esquentar um pouquinho as minhas áreas de sombra. Então repara que aqui começa a ficar mais vermelhinho e tal. Eu vou exagerar um pouco para a gente ver também o resultado. E o que é legal é que você pode salvar essas curvas como presets, né? Então você pode fazer ajustes aqui, por exemplo, vamos subir um pouquinho o contraste, fazer essas sombras mais quentinhas, né? Ou na verdade vamos fazer que nem a gente fez aquela hora, fazer uma sombra mais azuladinha, né? Umas sombras mais frias. Aqui a gente tira o azul para ter um pouco de amarelo na composição. Nos verdes a gente sobe um pouquinho, vamos ver o tom de pele aqui, acho que por aqui o verde. Aqui vai dando esse tom um pouquinho mais vintage. Aqui o vermelho também a gente pode dar deixar as sombras aqui um pouco levemente esverdeadas, já que elas já estão mais quentes, já que estão mais frias por causa do azul. E aqui, sei lá, de repente nesse ponto eu tenho um ajuste de cor que me agradou, tal. Eu posso vir aqui e salvar o preset, colocar aqui como teste, um replace no que eu já tinha feito antes e dar OK.
E eu posso, numa outra imagem, por exemplo, voltando aqui à imagem crua, eu posso criar uma camada de ajuste, né? E escolher aqui o preset teste e usar ela como uma camada de ajuste, onde eu também posso trabalhar com opacidade aqui. Então eu posso fazer uma curva bem exagerada de mudança tonal e depois trabalhar aqui na opacidade com acertando o quanto da influência dessa curva a gente vai ter na foto. Eu deixei aqui nas descrições um link para baixar uma série de curvas que eu fiz para vocês e que eu uso também aqui no meu dia a dia, então estou disponibilizando gratuitamente para quem quiser experimentar e brincar um pouquinho. Já aqui no Lightroom, o que a gente tem de diferente? Por exemplo, quando a gente importa um RAW aqui dentro, a gente sempre tem aquela perda de contraste e tudo mais. Eu já coloco algum perfil de câmera aqui, ou câmera standard ou câmera neutral, que já vai me dar já vai me devolver um pouco do aspecto de contraste, de cores que eu estou vendo ali no LCD da minha câmera. Mas com relação à curva, todas aquelas dicas que eu dei ali no Photoshop, elas continuam servindo aqui, trabalhando nos canais de cor e tudo mais, trabalhando com os shapes aqui da curva para fazer algo mais contrastado ou menos contrastado, né? Mas o que a gente pode fazer aqui, que é diferente do que a gente tem no Photoshop, é que a gente tem tanto esse sistema de pontos aqui de curva, como a gente tem um sistema parametral, onde a gente pode trabalhar com os sliders aqui, separando highlights e luzes, trabalhando pretos e sombras, né? Então tem controles independentes aqui e um controle mais fino. Ao mesmo tempo que a gente pode criar... É como se a gente estivesse trabalhando com duas curvas ao mesmo tempo. Então a gente tem o sistema parametral e ao mesmo tempo a gente pode criar uma curva com pontos aqui, né? Então isso é bem legal e é bem interessante e você consegue ajustes muito finos aqui. Então essa é a diferença básica do que a gente teria no Photoshop e no Lightroom. E da mesma maneira, aqui também a gente pode salvar esses presets, né? Então a gente pode pegar uma curva que a gente criou aqui, dar um save e também gravar isso como se fosse um preset, ou seja, um preset que também vai servir não só para as versões futuras do Lightroom, provavelmente, como vai servir para as versões anteriores. Então, por isso que eu falo que trabalhar com as curvas é muito interessante, porque é uma ferramenta que não se modificou ao longo do tempo. Tá bom? Se você curte aqui a vibe do canal, se você curtiu essas dicas e elas foram importantes para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou deixar um tag aqui falando sobre as coisas que a gente vai tratar por aqui esse ano. Seja super bem-vindo para se inscrever no canal. Clica ali no sininho para receber um aviso quando eu publicar um novo vídeo e eu te vejo na semana que vem.